Minuto Enem Matemática. Oferecimento. IBID IFRN Senat. Escola Campo Instituto Padre Miguelinho. Imagine que um mês antes das eleições presidenciais, um determinado estado encomenda a um instituto especializado uma pesquisa que buscasse levantar a intenção de voto dos eleitores. E aí, como fazer? Primeiro, deve-se dimensionar uma amostra da população e partir para uma pesquisa de campo. Mas não é qualquer amostra, deve-se levar em consideração a localização, a camada social, entre outros fatores, a fim de não comprometer a análise dos resultados. Em segundo, todos esses dados coletados são sistematizados e organizados em gráficos ou tabelas e apresentados à população através dos meios de comunicação. Por fim, é feita uma análise confirmatória desses dados a fim de verificar as variações e a margem de erro. E assim, de fato, é possível verificar como os dados coletados refletiram a intenção de voto da população. Então, o que é a estatística? Ela é a ciência que se dedica a esse tipo de trabalho. Ela é responsável por metodologicamente coletar, organizar, apresentar, analisar e interpretar os dados. Seu objetivo principal é compreender uma realidade específica, e ela tem relação direta com a vida das pessoas. Ela envolve assuntos diversos como saúde, comportamento, bem-estar, desenvolvimento humano, economia, demografia, educação, e muitos outros. E ela se divide em dois tipos, a descritiva e a inferencial. A primeira, ela sintetiza os dados de forma mais direta. Ela apenas fornece uma descrição, sem se importar com os intervalos de confiança e com as variações. A inferencial, ela se preocupa em deduzir algo significante sobre o conjunto de dados. Por exemplo, pegamos um pequeno conjunto, analisamos os dados e podemos inferir algo sobre um conjunto de dados maior. Só que nesse vídeo, iremos nos preocupar com uma parte da estatística descritiva. Vamos entender um método simples de coleta e sistematização de dados, que é a construção de tabelas de frequência. Vamos lá. Imagine o cenário hipotético. Iremos realizar uma pesquisa com um grupo de alunos frequentadores de uma biblioteca institucional. E iremos com o objetivo de traçar o perfil desses frequentadores. Em uma manhã, 20 dessas pessoas foram entrevistadas e cada uma respondeu a questões como sexo, idade, frequência semanal, meio de transporte, tempo de permanência na biblioteca e o curso que ela faz. Todos esses dados foram organizados em uma tabela. Porém, a simples leitura de dados brutos dessa tabela apresentada, ela não fornece condições necessárias para que a gente consiga determinar o perfil do frequentador da biblioteca, uma vez que eles não estão organizados e sistematizados. E é aí que entra a construção da tabela de frequência. Bom, só que antes a gente precisa conhecer dois conceitos importantes, o de frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta se refere ao número de vezes que ocorre cada um dos valores em uma determinada variável específica. Por exemplo, tomamos como exemplo a variável meio de transporte. Quantas pessoas utilizam o meio de transporte moto? Bom, na tabela você encontrará 2 pessoas. Então, 2 é a frequência absoluta da variável meio de transporte, assumido pelo item moto. E já a frequência relativa, ela relaciona a frequência absoluta com o total de dados. Por exemplo, ainda na variável moto, 2 pessoas, entre as 20 que foram entrevistadas, utilizam moto como meio de transporte. Efetuando o quociente entre a frequência absoluta e o total de dados, teremos 2 dividido por 20, que é igual a 0,1. Portanto, a frequência relativa para a variável meio de transporte com o item moto é igual a 0,1. Ou ainda em porcentagem, 10% das pessoas utilizam moto. Agora que você já conhece esses dois conceitos, de frequência absoluta e frequência relativa, nós iremos construir uma tabela de frequência para a variável meio de transporte. Nessa primeira coluna eu listei todos os meios de transporte que são utilizados pelos frequentadores da biblioteca: ônibus, carro, moto, bicicleta ou simplesmente não possuem meio de transporte. Ao lado dessa coluna, virá a coluna da frequência absoluta, ou seja, cada um desses valores representa a quantidade de pessoas que utiliza ônibus, que utiliza moto, que utiliza carro, certo? Então, por exemplo, a frequência absoluta da variável meio de transporte para o item carro, 5 pessoas utilizam, e por aí vai. A soma das frequências absolutas deverá resultar no total de entrevistados. Isso é bem óbvio.
E geralmente, quando um estudo é apresentado em jornais ou revistas à população, o número das frequências absolutas, os números das frequências absolutas, vem acompanhado do total de entrevistados para tornar mais significativa a pesquisa. Muito bem. Ao lado, nós iremos construir a coluna da frequência relativa, que, como explicado, cada um desses valores da frequência absoluta deverá ser dividido pelo total de entrevistados. 5/20. 5 dividido por 20, você vai encontrar 0,25. E assim sucessivamente você irá fazer com cada um dos itens, ônibus, carro, moto, e iremos encontrar cada uma das frequências relativas. Estamos relacionando a absoluta com o total. A soma das frequências relativas deverá sempre dar 1. E, transportando esses valores para a porcentagem, você encontra informação bem direta. 25% das pessoas entrevistadas utilizam ônibus. 10% das pessoas entrevistadas utilizam moto. 20% não possuem um meio de transporte. Olha só como as informações ficam bem claras. E, para concluir, a soma das porcentagens, obviamente, deverá fechar no 100%.